Olá, me chamo Rodolfo e a experiência mais assustadora que já tive aconteceu na casa dos meus pais. Eu tinha aproximadamente 12 anos de idade na época. O meu pai, durante a semana, trabalhava fora, portanto, ficava em casa apenas eu e minha mãe, cada um em seu quarto. Os quartos ficam frente a frente, tendo aproximadamente 1 metro de distância, apenas com uma pequena mesa antiga de madeira entre os quartos. Eram aproximadamente 2 horas da manhã quando a situação aconteceu. Eu estava prestes a dormir. As luzes já estavam apagadas, porque eu não era aquelas pessoas que tinham medo de escuro. Quando de repente ouço a maçaneta da porta se mexer, para cima e para baixo, bem repetidamente. De leve, mas o suficiente para escutar a maçaneta da porta ranger. Eu estava um pouco sonolento, mas quando escutei o barulho, despertei de imediato, porque o barulho produzido era bastante elevado naquela calmaria da noite. Acendi a luz e reparei realmente a maçaneta se mexer, e 5 segundos depois, simplesmente parou. Imaginei que poderia ser minha mãe, a tentar pregar-me uma peça ou algo do gênero, mas fiquei assustado, porque ela não é o tipo de pessoa que faz essas coisas de madrugada. Fiquei ali simplesmente parado em pé, olhando para a maçaneta, à espera de que alguém ou algo abrisse a porta, mas nada aconteceu. O silêncio perdurou cerca de 30 segundos, quando a maçaneta voltou a se mexer novamente, nos mesmos movimentos repetitivos, para cima e para baixo, só que dessa vez de forma mais intensa, mas por um período muito breve. Rapidamente o barulho cessou. Neste momento eu estava convencido que só poderia ser a minha mãe. Ponderei a hipótese de ser um ladrão, ou até mesmo um assassino, mas pensei que um criminoso com más intenções não faria tal coisa. De repente ouço a minha mãe do outro quarto com a voz abafada, me perguntando: "Filho, é você?" Quando escutei a voz da minha mãe, eu me arrepiei inteiro e respondi para ela que não era eu que estava fazendo esse barulho. A minha mãe não disse absolutamente mais nada. Eu, com uma atitude desesperada e sem cabimento algum, tapei a cabeça com os cobertores, na esperança de que o que quer que fosse estivesse ali atrás da porta não me matasse. Então eu escutei minha mãe se levantar da cama e o barulho recomeçou. Senti ela se aproximando da porta do meu quarto. E eu estava esperando escutar algum grito, algum pedido de socorro, enfim, já estava pensando em algo pior, até mesmo um tiro. Foi quando ela abriu a porta e, inesperadamente, ela soltou uma gargalhada. Eu, completamente confuso, pergunto o que houve. O responsável pela situação tinha sido o nosso gato, que estava em cima da mesa entre os nossos quartos, mexendo a maçaneta na porta, e uma tentativa de tentar abri-la e dormir ali comigo na cama. O gato era novo, deveria ter uns 6 a 7 meses, e nunca tinha feito tal coisa. Eu já tive vários gatos, mas este foi o único a aprender que as portas se abrem pela maçaneta. Começamos a rir da situação. Contamos o que cada um sentiu naquele momento de tensão. E cada um voltou para sua cama. E o gato veio para dentro do meu quarto para dormir junto comigo. Eu apaguei as luzes e deitei novamente na cama. E quando eu estava quase pegando do sono, alguns minutos depois escutei a maçaneta mexer novamente, porém dessa vez muito mais ferozmente. Tentei procurar o gato que estava dormindo comigo, porém não encontrei ele.
Mas antes de pensar em algo, minha cama começou a tremer. Nesse momento, a minha única reação foi cobrir os meus pés, pois fiquei paralisado de medo. Quando minha cama parou de balançar, eu vi o gato saindo debaixo da cama, em direção para a porta. E quando ele chegou perto da porta, o gato se transformou em uma sombra negra e densa, com uma forma humana. Porém, nas mãos e nos pés havia um formato de garras, e na cabeça 3 chifres. O chifre do meio saía direto da testa. Eu fiquei paralisado com aquela visão. Aquele ser ou aquela coisa no qual o gato se transformou derrubou a cadeira que estava no canto direito do meu quarto e se virou para olhar nos meus olhos. Ela tinha os olhos amarelos, com um risco entre eles, igual ao risco dos olhos do gato. Começou a rir para mim, mostrando seus dentes pontiagudos e finos. Fez um sinal de silêncio com o dedo, veio em minha direção, me encarando, olhando no fundo dos meus olhos, e após chegar perto de mim, eu desmaiei. Acordei assustado de manhã com o despertador. Quando acordei, fiquei muito aliviado, pois sabia que aquilo não se passava de um pesadelo. Porém, quando olhei melhor em volta ao quarto, a cadeira do canto direito continuava caída, na mesma posição em que aquele ser jogou a cadeira. Foi então que percebi que aquilo realmente aconteceu. Eu realmente tive aquela experiência, horrível por sinal, pois o olhar daquele ser não saía da minha mente. Isso nunca mais aconteceu. Aconteceu coisas sobrenaturais apenas quando meu gato morreu. Mas essa é uma história para um outro vídeo. Mas após esse fato eu nunca mais dormi com meu gato. Sempre que eu olhava para ele, eu me lembrava da forma que ele se transformou. Essa é a minha história. Acredite se quiser. Bom galera, se você gostou do vídeo, vai deixando o seu like e se inscreve no canal. Se você quiser compartilhar o seu relato, nos envie um e-mail, ele vai estar na descrição do vídeo. Até mais!